dia, que é o professor Felipe, o professor Thiago e a professora Marisa. A gente está gravando esse vídeo especial aí para comemorar a nossa data do dia 31 de outubro, dia da Reforma Protestante. E hoje a gente propôs aqui uma conversa, um bate-papo por um outro caminho da Reforma, não aquele das 95 teses, o Lutero, o Wittenberg. Nós vamos falar um pouquinho das mídias lá na Reforma, que é um assunto que está bastante atual. Nós estamos vendo bastante conversa aí sobre mídia, igreja, teologia, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. Eu vou começar com a professora Marisa. Professora Marisa, como que estava dando assim o contexto até a chegada aí, né, das mídias? Como que estava o ambiente para a chegada da Reforma? Bom, primeiro cumprimentar a todos, né, os alunos e alunas que nos acompanham nesse vídeo. Nós temos que lembrar, né, a Reforma ela aconteceu ali, o marco da Reforma, né, o 31 de outubro de 1517, né, o dia em que o Lutero fixou as 95 teses, mas um pouco antes disso, né, no final do século anterior, ali em 1492, foi criada a prensa gráfica, né, onde começaram a ser impressos os primeiros livros que antes eram manuscritos, né? Então, antes o conhecimento ele estava confinado ali nas universidades, que eram universidades que estavam associadas à igreja, né? E poucas pessoas, né, da nobreza e o clero detinha esse conhecimento. Então, a imprensa, a criação da prensa gráfica, ela agiliza esse processo de divulgação do conhecimento. Então, quando Lutero fixou as 95 teses, rapidamente foram criados vários exemplares e isso foi distribuído ali pelos 4 cantos da Alemanha. Então, a repercussão foi muito grande justamente por causa dessa popularização e dessa agilidade na forma de se propagar o conhecimento. E também, naquele momento, com a invenção da prensa gráfica, houve um crescimento muito grande de obras produzidas. E também naquele momento não existia ainda a ideia de propriedade intelectual. Então, muitas vezes as pessoas utilizavam o nome de uma pessoa que estava em eminência e atribuíam o seu escrito àquela pessoa. Então, por exemplo, podem ter sido divulgados folhetos no nome de Lutero que a pessoa colocou o nome dele para chamar a atenção, né, para que aquilo fosse divulgado de forma, né, tivesse mais popularidade. Mas justamente com isso, né, com essa divulgação de informações muito grandes, esse volume de informação muito grande, começaram a se pensar então os critérios para evitar isso, né? Então, naquele momento, quando se publicava um livro, um impresso, né, os livros eram logo após ali a capa, né, a página ali, a segunda página, eles já colocavam ou um retrato do autor do livro ou uma lista de todas as obras que ele havia produzido, como uma forma de garantir a autenticidade daquele escrito, né? E se a gente for fazer um paralelo hoje, né, a gente tem que pensar que hoje nós também temos que ter esse cuidado de conferir realmente a informação, né? Aquele cuidado inicial, naquele momento em que houve um volume muito grande de escritos, né, de impressos sendo distribuídos ali pela Europa, já se teve esse cuidado de validar essa informação e esse conhecimento. E hoje também nós temos um acesso à informação muito fácil, né, a partir da internet. Então, nós precisamos também ter esse cuidado de validar as informações que chegam até nós, né, de conferir a autenticidade daquilo que chega até nós, para que nós não sejamos também de propagadores, né, de coisas que não são verídicas, né, que não são autênticas. Fake news nos seus primórdios, né? Professor Thiago, não foi só a mídia impressa. Quer ver outros caminhos aí. Quais foram esses outros caminhos que a Reforma encontrou para divulgar suas teses, seus pensamentos? Olá, acadêmicos. Olá, professor Felipe. Muito bom poder conversar um pouco com vocês.
Exatamente, professor Felipe. A professora Marisa bem explicou como aconteceu esses primeiros espalhar nessas notícias da reforma, com boletins, com folhetos. E uma das maneiras que Lutero se apropriou foi da música. Então a música, Lutero gostava muito de música, né, segundo os escritos aí dos historiadores, e uma das maneiras que ele fez para que a música pudesse também ser um elemento pedagógico para o ensino dessas novas verdades, né, dessa reformulação teológica, era a apropriação de músicas populares. Então existia a música sacra, ainda a música erudita, muito restrita a um grupo de pessoas, e a população em geral costumava cantar aquelas cantigas, músicas que eram cantadas em cabarés, em bares, nas ruas, nas praças, e Lutero se apropriou dessas músicas, trocou a letra, e é o que a gente chama hoje de música chiclete, né? Eram músicas que marcavam muito através do pulso, através do ritmo, e isso foi fundamental para a elaboração aí de uma himnologia a partir de Lutero, e influenciou até mesmo um dos grandes compositores aí, de música sacra, que foi Johann Sebastian Bach. Essa foi uma das maneiras, né? O uso da música. A música mais conhecida de Lutero é o Castelo Forte, que alguns costumam afirmar que essa música tem um pouco também da característica de música popular da Saxônia naquele período. E outra maneira foi também a de impressos com cartazes, né, com imagens. Era caricaturas, né, fazer caricaturas do Papa, caricaturas, a Igreja Católica naquele momento fazia caricaturas de Lutero. Então ficou essa guerra de caricaturas, algo que a gente conhece hoje mais ou menos como guerra de memes. Então as pessoas que não sabiam ler naquela época conseguiam se inteirar dessas novas ideias teológicas através da música ou através do humor com as sátiras que eram propagadas aí pela mídia. Exatamente. Se você quiser ouvir Castelo Forte, a orquestra da Unicesumar faz em uma das suas apresentações na Catedral da Fé em São Paulo, com toda a orquestra Castelo Forte muito bem regido. Aliás, vou aproveitar, né? Tinha aí as caricaturas e tinha esse tom de humor, né? Estava tirando sarro, literalmente. Mas também vale lembrar que a reforma, ela nasce nos pubs, né? Ela também tem uma forte influência nos pubs, que são os bares, né? Então os pubs, eles tinham ali os pubs dos ricos, os pubs dos pobres, e na Alemanha é cultural, então não é igual aqui no Brasil, que o bar é um lugar, né, não é um lugar familiar, mas lá é um ambiente super comum, até hoje. Então o Lutero, junto com o Melanchthon, que é o braço direito do Lutero, eles praticamente faziam uma pregação da reforma nos pubs, né? Eles entravam lá. O Melanchthon tinha uma forte influência com empresários, e eu já li que ele ficava praticamente o dia todo no pub esperando chegar algum empresário para ele entregar um panfleto da reforma, falar um pouquinho da reforma e angariar pessoas para patrocinar a imprensa gráfica e o avanço da reforma. Bom, para a gente terminar aqui, vou pedir a opinião de vocês dois em um assunto. Bom, a gente sempre fala que aquela máxima, igreja reformada, sempre reformando. Então, a nossa reforma começa, professora Marisa, professor Thiago, pelas mídias, ou nossa reforma vai começar pelos movimentos populares? O que vocês acham disso? Bom, eu acredito que se a gente for pensar nos nossos dias, né, e fazer um paralelo com o momento da reforma, existem diferenças muito grandes. Naquele momento existia a igreja institucionalizada, né, a igreja católica, muito forte, aliada ao poder estatal, e então a reforma ela aconteceu por uma série de fatores, né? Teve a adesão popular, mas teve também a adesão dos príncipes que queriam se desvencilhar da aba da igreja, queriam ter a sua autonomia, né? O momento da reforma também coincide com a criação ali dos primeiros Estados-nações europeus. Então, são momentos totalmente distintos, né? Naquele período a gente tinha, o Lutero ele não quis fazer uma reforma fora da igreja, ele quis fazer uma reforma a partir da igreja, né? Ele contestou algumas coisas que ele percebeu estando dentro da igreja, ele era um monge, né, agostiniano. Então, ele propôs uma volta aos princípios bíblicos a partir daquilo que ele estava vendo que não estava que não estava de acordo com a palavra, né? A venda de indulgências,
a exploração dos pobres, né? Então tudo isso foi movendo, né, Lutero e os demais reformadores para que eles fizessem ali a reforma acontecer. E nos nossos dias nós temos uma igreja plural, né? A igreja, né, cristã, nos nossos dias é uma igreja plural. Nós não temos, né, temos ainda a igreja católica muito forte, né? Nosso país ainda é predominantemente um país católico, mas se nós pensarmos em questão do mundo todo, temos aí várias, né, outras igrejas, denominações protestantes, de várias linhas também protestantes, né, se formos pensar, linha reformada, linha pentecostal. Então não tem como haver uma reforma tal como naqueles dias, né, de se rebelar contra uma instituição. Mas os princípios da reforma podem ser aplicados sempre, né? Acho que a igreja, que não é a igreja instituição, mas é a igreja que somos as pessoas, somos nós, né? Então nós precisamos sim sempre estar retornando aos princípios bíblicos, não deixando isso passar. Isso perpassa não só as mídias, não só a questão popular, né? Acho que isso deve perpassar todas as características da nossa vida, tanto nos ambientes mais populares, nos ambientes mais elitistas, né? O que deve reger a nossa vida são os princípios da palavra, tal como Lutero e os demais reformadores propôs. E você, professor Thiago? Concordo plenamente com a professora Marisa a respeito desses princípios que são importantes, que são históricos, que são valiosos para nós nessa contemporaneidade. Mas eu gostaria de dar um outro adendo a respeito das mídias, né? Uma frase da professora Magali Cunha, ela diz o seguinte, que a gente não pode somente evangelizar através das mídias, mas evangelizar a mídia. Uma crítica de uma geração sempre é feita por uma geração posterior. E quando a gente olha para a geração de Lutero e vê como eles usaram as mídias, nós vamos ter pontos positivos e pontos negativos, né? Efeitos colaterais disso, como a professora Marisa mencionou. Então, eu acredito que enquanto cristãos, enquanto reformados, que sempre estamos buscando essa reforma interior pelos princípios da reforma, nós precisamos estar avaliando como nós estamos usando a nossa mídia, como a mídia está sendo usada. Uma geração, talvez futura, poderá fazer uma crítica muito severa para a cristandade nesse momento, a respeito da maneira como a cristandade tem usado as suas mídias. Então, a mídia, eu acredito que é um lugar de muita tentação, né? Eu costumo dizer que existe uma tentação digital que se transforma, se não tiver uma vigilância, em um pecado espiritual. Então, se a geração de Lutero teve alguns exageros, teve algumas falhas na questão da mídia, então nós precisamos estar com cuidado, porque nós estamos nessa transformação tecnológica, midiática, e que nós não venhamos cometer erros graves que podem prejudicar essa reforma que sempre está acontecendo nos nossos princípios, nas nossas igrejas. Bom, para não sair da raia, não fugir, eu vou deixar a minha opinião também. Eu acho que a reforma caminha muito próximo dos princípios dos grandes movimentos avivalistas, que alcançaram as grandes massas, mas começaram individualmente, com um ser humano só. Então eu acho que nós devemos, se queremos uma reforma no seio da nossa igreja, fazer com que os preceitos da reforma estejam aparentes na nossa vida, seja a glória a Deus a tudo, a centralidade da palavra, a primazia da palavra, o bom testemunho. Eu acho que se cada um de nós conseguir fazer isso, nós vamos conseguir reformar todas as nossas estruturas eclesiásticas. É isso aí, pessoal. Valeu, obrigado por você ter paciência com a gente aí.